Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou professor de História. Espero que todos estejam bem aí. Vamos para mais uma aula de História e o tema de hoje é a Segunda Guerra Mundial. Eu não sou nenhum youtuber profissional, com muitos recursos tecnológicos, mas eu quero ser o mais objetivo possível nesse assunto que é tão procurado pelos estudantes, para quem gosta do tema. Então, nós vamos pegar aqui alguns pontos que possam esclarecer dúvidas, trazer à luz mais conhecimentos sobre esse tema Segunda Guerra Mundial. Bem, aqui já no meu canal tem algumas aulas que eu postei de história no mesmo segmento, simples, objetivas. Uma abordei sobre regimes totalitários, depois abordei sobre a crise de 1929, e agora estou pegando a Segunda Guerra Mundial. Mais para frente a gente coloca mais temas e outras coisas para contribuir, né? Porque dependendo da linguagem pode alcançar determinado grupo de pessoas ou determinado público, né? Então vou tentar usar uma linguagem aqui bem fácil e compreensível sobre esses temas históricos, tá? Vamos lá então, gente. Segunda Guerra Mundial. Vamos falar dos seus antecedentes, tá? Para poder surgir ela. Quais foram os motivos? O que motivou isso? Costuma colocar na lousa como antecedentes. Bem, dentre vários antecedentes, até antes do que eu listei aqui nesse meu slide, é falar um pouco a própria Primeira Guerra Mundial. Ela já demonstra que é um antecedente da Segunda Guerra Mundial, é uma guerra que dá sequência para muitos, né? Como muitos estadistas da Segunda Guerra disseram, né? Essa guerra está sendo uma continuação da outra, tá? Porque a Primeira Guerra ela deixou algumas feridas ainda abertas, algumas questões não solucionáveis ainda, tá? Uma delas é o famoso Tratado de Versalhes, que impôs altíssimas indenizações para a Alemanha, esqueceu a Itália e por aí, né? E falando disso, a própria crise de 1929, que aí tem a minha videoaula no canal aqui, também foi um dos fatores antecedentes que contribuiu para acontecer essa guerra. E a ascensão dos regimes nazifascistas, né, no centro da Europa, também a gente coloca como os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Ok? Bem, e o ponto que eu vou partir de agora da aula, já ter mencionado esses, é falar da Guerra Civil Espanhola. É um tema que merecia uma aula específica para isso, mas de maneira que rápida e sucinta. A Espanha era uma monarquia tradicionalíssima, né? De centenas de anos em monarquia, passou por algumas rupturas, tentou se proclamar uma república ali no final do século XIX, tá? Por crise no próprio Império Espanhol, e depois essa monarquia é restaurada, ainda com muita dificuldade, com muita crise e sensível, mas em 1930 os efeitos da Revolução Russa, contribuindo também para a crise mundial que estava acontecendo no capitalismo, por assim dizer também, vai abalar mais uma vez a Espanha. A monarquia espanhola abdica o trono e aí vai surgir uma nova república, a Segunda República na Espanha. E nessa república vão acontecer eleições, né? Teremos grupos políticos bem antagônicos aqui, né? Então a Espanha se torna uma república e nós vamos ter dois partidos políticos de maneiras bem antagônicas e rivais distintas. De um lado, os
republicanos serão a Frente Popular, que serão muito ajudados e apoiados pela União Soviética. Tá? Essa ideia que a revolução seria, então, internacional para todos, isso causava medo para setores conservadores daquele momento, né? Os grandes proprietários de terra, a igreja, militares, e isso causava medo nesse grupo, mas quem era dos republicanos à Frente Popular estava contente com essa ajuda da União Soviética. Então, isso vai ser um ponto que vai distinguir esses dois grupos. Nós teremos esses republicanos e esses republicanos terão uma grande vitória parlamentar, né? E do outro lado, totalmente oposto, rival, nós teremos a igreja, mais militares e mais latifundiários. Esse grupo vai ser chamado de Falange, com o famoso general Francisco Franco. Coloquei na aula lá de totalitarismos também. Então, teremos esses grupos aqui. Esse grupo Frente Popular, um viés mais de esquerda, socialista, tá? Barra comunista também, e do outro setores conservadores, como a igreja, militares, latifundiários e até monarquistas, classe média, enfim. E aí, esses grupos opositores vão declarar guerra entre si. Em 1936, acontece então um pronunciamento de Francisco Franco, declarando uma guerra contra a Frente Popular de esquerda ali, né? Bem, nessa situação, nesse contexto, o Francisco Franco vai receber a ajuda nada mais, nada menos de quem? De Adolf Hitler. Tá? Um regime nacional socialista que vai ajudar agora um movimento conservador, porque o nazismo alemão também é conservador. Por isso que muitos alunos, por ver qualquer vídeo aí sem referência, sem um profissional da área, acaba se confundindo aí, mas nazismo não é de esquerda, não sei o quê, barará. Bem, aqui a Guerra Civil Espanhola já demonstra bem claro quais são as intenções do nazismo alemão em ajudar o lado fascista espanhol com o Francisco Franco, né? O franquismo aqui. Então, a Frente Popular ela estava recebendo apoio da União Soviética, tá? E a Falange estava recebendo apoio nazista. Até mesmo o papel da Liga das Nações, que aqui estava totalmente fraca e até estava permissiva, porque temia também um avanço da União Soviética, dessa Revolução Socialista, ela vai mostrar, então, como que o nazismo apoia regimes de direita conservadores, né? Isso aqui é um fato histórico, contra fatos, não há argumentos. Então, aqui eles vão ajudar e vão apoiar isso. Ele apoia a Falange nesse sentido. E a Guerra Civil, antes da gente falar do outro tópico, a Guerra Civil Espanhola ela vai até 1939, vai acontecer um massacre, 1 milhão de pessoas sendo então dizimadas, tendo suas vidas ceifadas. É a vitória da Falange, do franquismo, Francisco Franco, com o apoio de Hitler. Hitler vai também se usar dessa guerra civil para testar os seus brinquedinhos militares, entre aspas. O famoso quadro Guernica de Pablo Picasso representa isso, você pode ver depois aí na internet. Esse quadro eu não coloquei aqui na aula, onde as forças aéreas alemãs, a Luftwaffe, vai bombardear a cidade de Guernica. Hitler também já começa a testar um pouquinho da sua futura tática de guerra, que é a Blitzkrieg, que a gente vai falar em outro momento, em outra aula, tá? E saem vitoriosos quem? A Falange, o ditador Francisco Franco, e permanece no poder até depois do fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Mas é um antecedente muito importante, que já demonstra essa política agressiva alemã a partir do momento que Hitler toma o poder e ascende ao poder na Alemanha.
Outro ponto também, batendo nessa pergunta, será que nazismo é de esquerda, de direita, o que que é? Em 1936 nós vamos ter outro fato histórico, que é o Pacto Anti-Comitrene, anticomunismo. Por quem vai ser, então, assinado esse acordo? Quem vai fazer parte desse acordo? Os países são o Japão, a Itália e a Alemanha. E aqui já é a formação do eixo, né? O eixo Tóquio, Roma e Berlim, que vai ser uma das forças, a força antagônica na Segunda Guerra Mundial. Tá? Esse pacto anticomunismo já deixa claro que Hitler era totalmente contra o comunismo. Né? O socialismo alemão é diferente na mente de Adolf Hitler, é diferente do socialismo que acontecia lá na União Soviética, em outros lugares. Eu não quero ser aqui um advogado do socialismo, não é meu papel. Não quero ser isso aqui. Eu só quero fazer com que os meus alunos entendam de que uma coisa e outra coisa é outra coisa. O fato de só por ter o nome não significa que é a mesma coisa. A essência dele é totalmente diferente. A essência do nazismo alemão é totalmente diferente, tá? Que fique claro isso. E outro tópico aqui importante é a Anschluss. Essa palavra é de origem germânica. E a concepção dessa palavra é o espaço vital, o espaço de vida necessário para a sobrevivência do que Hitler chamava do Terceiro Reich. Tá? Esse terceiro reino, esse terceiro império. O Império Alemão, o povo alemão, durante sua história, passou-se por reinos, por reiches, por império. O Sacro Império Romano Germano, depois o Segundo Reich com o Kaiser Guilherme II, na unificação alemã em 1871, e agora aqui com Hitler ascendendo ao poder já a partir de 1935, 36, ele vem com essa ideia aí novamente, já fazendo parte do contexto fascista da sua política de união aí, né, de querer esse terceiro Reich, esse terceiro grande império que na mente do Adolf Hitler duraria mais de 1000 anos, tá? Se todos seguissem as suas ideias, beleza? E nesse Anschluss, povos de origem germânica, também é o que dá um pouco a entender essa palavra, povos de origem germânica se uniriam. A Áustria é um país germânico, né? Ali a língua falada ali também é o alemão, claro, com um sotaque um pouco diferenciado, mas é a língua alemã também. E aí já se unem, tanto a Áustria como a Alemanha já faz uma única união. O próprio Adolf Hitler era austríaco. Tá? E essa política do Anschluss, vamos assim dizer, de juntar os povos alemães, um pan-germanismo, vai também chegar a regiões dos Sudetos, na Tchecoslováquia, né? Onde havia uma população de origem germânica morando no território da Tchecoslováquia, que Hitler também vai reivindicar nessa política de anexação de territórios. Nesse cenário, a grande potência ali europeia, capitalista, que seria a Inglaterra, e a França, uma coadjuvante que, idem, que a Inglaterra fazer, a gente também vai fazer, vai se omitir, né? Porque eles vão ter esse medo do avanço da União Soviética e vai permitir com que essa política agressiva e militarista alemã aconteça de boa na Lagoa. Né? Bem, pensavam eles em estratégias geopolíticas, bem, a Alemanha está próximo da Rússia, então qualquer coisa eles se engalfinham lá em guerra, se matando uns aos outros e a gente fica aqui de boa, né? Porque vai ser o nazismo alemão contra o socialismo russo e eles vão se matar lá, a gente fica aqui de boa e ótimo, ó, estão assinando acordo anticomunista, ó, parabéns. Já ajudaram lá o Francisco Franco a manter as estruturas conservadoras da propriedade privada, defendendo os direitos dos grandes proprietários e dos industriais, então tá beleza, o capitalismo tá suavidade, tá muito bom. Mas eles vão quebrar a cara, a gente vai ver daqui a pouco, né? Bem,
Conferência de Munique em 1938. Havia então a política do apaziguamento, né? Aqui nós temos os grandes chefes de estados da época, né? O italiano, o alemão, o francês e o britânico. Aqui então é o Benito Mussolini, Adolf Hitler, da Alemanha, o francês Daladier, primeiro-ministro também, né? O premier francês Daladier, e o premier britânico, o Neville Chamberlain, tá? Eles vão fazer uma reunião, tá? Porque Hitler queria anexar alguns territórios, estava se militarizando, aqui o Tratado de Versalhes já não valia mais de nada, né? Hitler estava totalmente num desrespeito total, fazendo sua política militarista agressiva, e os dois senhores, o Daladier e o Neville Chamberlain, eles eles vão brigar lá com a União Soviética, né? Eles que se viram, então vamos permitir, vamos fazer esse apaziguamento aqui, que vai ser visto na época, por muitos analistas políticos da época, como uma inocência do Chamberlain, tá? Vai ser visto com essa inocência aí, vai ser muito criticado. E uma fala do Neville Chamberlain é: paz para a nossa época. Se vai ter uma guerra, eu não sei, mas pelo menos para agora, vamos tentar colocar panos quentes sobre a situação, tá? E aí fica essa reunião, essa conferência de Munique como também um antecedente para a Segunda Guerra Mundial. E aqui temos uma charge interessantíssima, né? Que, vamos ver, né? Pior surdo é aquele que não quer ouvir. Ela costuma já cair em muitas provas já, né? Aqui nós temos há muito tempo que você está aqui, né, incomodando a minha afilhada. Falemos claro, as suas intenções são boas, diz aqui o Chamberlain. Já aí o Hitler fala: não, senhor. Ah, bem, pensei que as suas intenções não eram boas, ou seja, sabe que o Hitler está com uma política agressiva, e nesse momento aqui, com a conferência de Munique, ele já, o Hitler já está anexando a região dos Sudetos, já, né? Já faz uma anexação de outros territórios, já faz uma anexação da Áustria, já anexa outros territórios da Tchecoslováquia, já vai se militarizando, coloca nas suas fronteiras fortes militares, tá vendo essa política agressiva nos seus discursos. Nós precisamos de um espaço vital, precisamos fazer o terceiro Reich da superioridade, da ideologia dessa superioridade alemã, da raça ariana, que é tudo uma ideologia baboseira, né? E ficou assim, mas a postura do Chamberlain é, tipo, passiva e podemos colocar aqui de certa maneira bem inocente. Não tá entendendo mesmo, parece que não está entendendo as reais intenções do Adolf Hitler. E aí, em 1939, vai sair o tiro pela culatra. Lembra que nós falamos que tanto o primeiro-ministro francês, o Daladier, e o primeiro-ministro britânico, o Chamberlain, vão ficar assim, tipo, de boa, porque tá vendo que Hitler tá querendo realmente atacar a União Soviética, né? Não quer saber de comunismo, socialismo, então eles vão ficar de boa, pá. Eles que se matem lá. Mas só que eles vão quebrar a cara quando vai assinar o Pacto Germano-Soviético em 1939. Com quem? Casamento, como está aqui a charge, né? O Adolf Hitler e o Stalin, Joseph Stalin. Bem, quando esse acordo é assinado, os caras falam: vixe, quebramos a cara. Né? A Inglaterra, a França, fala: vixe, quebramos a cara, estamos sozinhos aqui agora, ferrou. Os Estados Unidos lá, de boa, já estavam com o New Deal, a economia já tinha voltado a crescer,
já estava dando grandes saltos econômicos, falou, estou suave aqui na minha também, não quero nem saber, vocês que se virem. E aí a Inglaterra foi, assim, caiu na armadilha, não esperava isso, né? Sabia que não dava para confiar no Hitler, e várias charges da época colocavam isso, né? Não dá para confiar nesse homem, né? E coisas desse tipo. E com essa assinatura desse pacto de não agressão, né, por alguns anos entre a Alemanha nazista e a União Soviética, deixou agora em estado de super alerta a Inglaterra, a França, nessa situação. E outras nações ali também importantes no continente europeu. Ainda outra charge que fala aqui, né, do camarada, um abracinho nas costas do meu camarada e boa sorte, e o Hitler tentando dar uma facada nas costas. Isso poderia acontecer depois. Mas esse foi o começo assim dessa preocupação. E claro que não daria para confiar no Hitler, porque o Hitler já deu uma facada nas costas dos outros líderes de estados, que não seria então da União Soviética, o que vai acontecer. Bem, e aí, gente, vai começar a guerra, 1º de setembro de 1939. A Alemanha nazista invade a Polônia, que é um território então ali estratégico e importantíssimo até para a Inglaterra, uma saída para o mar ali. E o Hitler chega lá e invade, vem com a Blitzkrieg, aquela guerra relâmpago, ataque aéreo com um forte bombardeio, depois vem as divisões Panzer, que eram os tanques de guerra, dando tiro e bomba para todo lado, depois vem a infantaria com soldados, todos eles fortemente armados, acabando com o que sobrar, né? E a Polônia cai rapidamente. Já tem a anexação da Polônia por parte da Alemanha nazista. Isso foi em 1º de setembro. E, mais uma vez, com essa política de apaziguamento, a Inglaterra e a França até mandam comunicado bem assim, sérios para a Alemanha, né? Não invada, não faça isso, retire suas tropas, porque não vai dar certo isso, em outras palavras. A Alemanha nazista ouviu? É óbvio que não ouviu. 2 dias depois, vendo que não tinha jeito, fortemente criticado as posturas do Neville Chamberlain, ele até vai sair do cargo, vai ficar, depois vai vir a Águia de Aço, o Winston Churchill, primeiro-ministro no lugar, e no dia 3 de setembro, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha. Mas tem um ponto, esse terceiro tópico que a gente tem que comentar aqui, é os campos de concentração, né? E o antissemitismo. Quando a Alemanha invade a Polônia, ali na Polônia vai acontecer um dos piores campos de concentração considerados pelos historiadores, né? Que é o famoso campo de Auschwitz. Ele fica na Polônia, onde acontecerão horrores e barbaridades contra a população judaica, ou todos aqueles contrários, não eram só os judeus que iam para esses campos de concentração, eram todos aqueles contrários à ideologia do partido nazista, e até contra aquilo que Hitler acreditava, né? E esses campos de concentração vai ser onde Hitler vai se apoiar muito para fazer a sua guerra, né? Se apropriando economicamente de todos os bens dos judeus e desses grupos, de outros grupos minoritários, pegando a riqueza deles para poder manter a sua máquina de guerra. Só que uma hora esse dinheiro que foi roubado, tirado, vai acabar, né? Para sustentar uma guerra tão grandiosa como estava se mantendo aqui, surgindo, né? Mas temos esses campos de concentração. Já tinha essa política antissemitista desde de 1935, onde vai acontecer a Noite dos Cristais lá na Alemanha, onde vai ser quebrados as vitrines de lojistas judeus e outras coisas do tipo, a proibição de votar, a proibição de casamento entre arianos e judeus e assim por diante.
E é importante a gente ressaltar isso daqui, tá? Um ponto importante para a máquina de guerra nazista é fazer os judeus de escravo, né? Roubando toda a propriedade de judeus e dos outros grupos minoritários e fazendo esses próprios judeus trabalharem de maneira escrava, fabricando armas, né? E todos os outros produtos para a empresa de guerra da Alemanha nazista, tá? E aqui eu coloquei uma foto que exemplifica aí um dos campos de concentração desse holocausto, né? Visto também pela comunidade judaica, onde várias pessoas ali são, então, mortas e assassinadas, mais de 6 milhões de pessoas sendo, então, mortas nesses campos de concentração. Bem, começa a guerra, ok? Começa a guerra. Na nossa próxima aula, que eu vou dividir esse tema, aí eu vou falar dos conflitos, das táticas de guerra, das movimentações, de como é que vai ficar, então, a escalada nazista, depois a derrota nazista, a guerra no Pacífico, a entrada dos Estados Unidos no confronto também, e a parte mais militar e de movimentação da guerra a gente fala na próxima aula, ok? Espero ter sido claro para vocês, falar de uma maneira simples e objetiva para que vocês possam entender aí, e bem, um complemento, tá? Isso aqui é só um complemento para que você possa ir bem nas aulas de história com seu professor, sua professora, entender alguns exercícios aí das apostilas que vocês usam, tá? E ajudar de qualquer maneira, né? Toda ajuda, se é para ajudar, é bem-vinda. É um princípio de vida bom para a gente pensar. Espero poder ter ajudado vocês aí, tá? É isso aí, gente. Nós nos encontramos